câmera não tem nenhum filtrinho, misericórdia. Um ladinho melhor, não, menos escuro. Por que tá escuro? Ah, não, tem umas luzes sem acender. Isso que eu tô achando estranho. Vamos começar. Peraí. Tá bom, tá tudo certinho. Ai, queimou. Ah. Não, é azul mesmo. Pronto, vamos começar. Não, a pessoa já tá aí? Já. Boa noite a todos. Boa noite. Isso. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao estudo dessa segunda-feira. Deixa eu ajeitar aqui um pouco mais. Dia 13 de setembro de 2021. Vamos começar com a nossa oração de abertura. Boa noite. Vamos chegando. Tá, vamos lá. Vamos fechar nossos olhos, elevando nosso pensamento a Deus, nosso Pai, que permite a nós, apesar de nossa imperfeição, apesar de nossos defeitos, que possamos trabalhar em Seu nome, que possamos agir como Seu instrumento. Agradecer a esse mesmo Pai pela oportunidade que temos de aprender um pouco mais sobre Suas leis. Agradecer a oportunidade de termos conhecimento e aprendermos a ter discernimento, para que a nossa tarefa nessa vida, nessa encarnação, não seja perdida. Que Jesus abençoe os lares de cada um de vocês, estejam nos lares de vocês, com vocês, com os familiares, higienizando os lares, acolhendo, aumentando a atenção de cada um para as palavras que serão ditas. E assim pedimos autorização aos coordenadores da casa, espirituais encarnados, para darmos início ao estudo dessa noite. Bom, pessoal, o Evangelho da noite, conforme foi anunciado semana passada, é o capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. Item 5, Parábola do Mal Rico. Vou começar com a leitura e vocês acompanham daí, tá bom? Evangelho segundo o Espiritismo, não se pode servir a Deus e a Mamon. Parábola do Mal Rico, item 5. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e que todos os dias cuidava-se magnificamente. Um pobre, chamado Lázaro, jazia à sua porta todo coberto de úlceras. Desejava saciar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, mas ninguém as dava a ele, e os cães vinham lamber-lhe as feridas. Aconteceu que o pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O rico também morreu e teve o inferno por sepulcro. E quando estava em meio aos tormentos, levantou os olhos e de longe viu Abraão e Lázaro em seu seio. E gritando, disse essas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim e envia-me Lázaro para que ele molhe a ponta de seu dedo na água e refresque minha língua, porque sofro tormentos extremos nesta chama. Mas a Abraão respondeu-lhe: Filho, lembra-te que recebeste teus bens em tua vida e Lázaro só teve males. É por isso que agora ele está na consolação e vós nos tormentos. Além disso, há para sempre um grande abismo entre nós e vós, de modo que aqueles que quiserem passar daqui para junto de vós não podem, assim como daí não podem atravessar para junto de nós. O rico replicou: Então eu te suplico, pai Abraão, que o envie à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, para que ele lhes testemunhe sobre essas coisas, por temer que também eles venham a este lugar de tormentos. Abraão lhe respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, se alguém dentre os mortos for ao seu encontro, eles se arrependerão. E Abraão lhe disse: Se eles não escutam nem a Moisés, nem aos profetas, também não acreditariam, ainda que alguém dentre os mortos ressuscitasse.
Lucas capítulo 16, versículo 19 a 31. Então, pessoal, fizemos a leitura do Evangelho, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, parábola do mal rico, item 5. Vocês puderam perceber, quando foi anunciado o Evangelho, que o tema, a abordagem que nos foi pedida, trazida para a noite de hoje é a importância da resignação. Então, o tema do nosso Evangelho hoje, ele serve de base para que a gente possa falar sobre a importância da resignação. Tendo como base a parábola do homem rico, do mal rico. De início, eu gostaria de perguntar a vocês o que vocês pensam, o que vocês acreditam que é resignação? Qual o significado da palavra resignação para vocês? Pensem e respondam, ou no pensamento, ou podem digitar aí entre vocês. Não vou poder ler, senão eu perco a atenção. Mas o que é resignação? Já que o tema hoje é a importância da resignação, como vocês definiriam resignação? É importante para a gente definir o significado dessa palavra, para que a gente possa entender qual é a importância da resignação conforme a espiritualidade pretende nos passar essa noite. Estudando para conversar com vocês sobre esse tema, eu concluí que eu não sabia com exatidão o que significa resignação. Eu observei que muitas vezes nós falamos palavras que nem sempre a gente sabe o seu significado mais profundo. E quando a gente faz isso, a gente acaba tomando atitudes equivocadas, a gente acaba tendo conclusões precipitadas e a gente acaba julgando coisas conforme elas não são. Se para a gente entender o significado de uma palavra bastasse para a gente ir ao dicionário, seria muito fácil. Mas a gente sabe que não é bem assim. A gente sabe que todo conceito depende de um contexto. Todo conceito depende, cada palavra depende da interpretação que a gente dá a ela. E um exemplo clássico é a própria Bíblia, não é verdade? Porque nós cristãos lemos a mesma Bíblia de uma forma diferente entre os espíritas, entre os evangélicos, entre os católicos. É a mesma Bíblia, mas a gente interpreta diferente as mesmas palavras. Mas voltando ao nosso tema, que é a gente tentar identificar se a gente sabe de verdade o que significa resignação, e uma vez que a gente souber, que a gente aprender a colocar ela em prática, a primeira coisa que nós fizemos foi procurar no dicionário o significado de resignação. E a gente pode perceber que o dicionário ele não dá um significado profundo e real dessa palavra. Essa palavra resignação, ela só pode ser entendida totalmente em toda a sua complexidade e profundidade sob o ponto de vista do cristão, sob o ponto de vista do espírita. No dicionário, resignação significa submissão à vontade de alguém, submissão ao destino. Resignação dá, pelo dicionário, uma ideia de se submeter e de se sujeitar. Esse conceito, lido e compreendido desse modo, literal pelo dicionário, nos faz crer que uma pessoa resignada é uma pessoa oprimida, é uma pessoa acomodada, que a pessoa resignada é alguém que não luta, é alguém que desiste facilmente das coisas. Uma pessoa que diz, tudo de ruim que acontece na minha vida era o meu destino, eu não nasci para sorrir, tudo dá sempre errado porque Deus quis assim, tudo de mal que me acontece é porque deveria acontecer. Veja que nós espíritas, nós dizemos às vezes, muitas vezes a gente se pega falando isso. E o que acontece? As pessoas de outras crenças dizem, eu não gosto do espiritismo porque o espiritismo é conformista. O espiritismo é uma doutrina de gente conformada, de gente que não luta. E é essa a mensagem que nós espíritas estamos passando para os outros e para nós mesmos. É a imagem de que nós espíritas somos acomodados, que nós somos conformistas, nós cristãos, nós pregamos uma necessidade de resignação que é apática, que nos paralisa. Resignação, gente, não é conformismo. E o espiritismo não nos ensina a sermos conformistas.
Na noite de hoje, se qualquer um de nós pensava assim, vamos reaprender o que é resignação, porque se a gente pensava assim, a gente pensava errado. Fazendo uma pesquisa no Evangelho, pelo PDF, eu coloquei a palavra resignação e vi quantas vezes essa palavra é citada no Evangelho segundo o Espiritismo. E percebi que essa palavra aparece mais de 50 vezes no Evangelho. E normalmente, se vocês observarem, resignação está sempre associada a outras duas palavras. A primeira dela é paciência. No capítulo 9, bem-aventurados os mansos e pacíficos, no item 8, o Espírito Lázaro explica que resignação também pode ser comparado e diferenciado a uma outra palavra que se chama obediência. Então a gente vê no Evangelho a palavra resignação sempre próximo de paciência e de obediência, mas elas não são sinônimas, como muitos de nós podemos pensar. Elas são palavras complementares, elas se complementam, mas elas não são sinônimas, e a gente vai entender por quê. Hoje eu vou falar aqui uma coisa que seu Cícero fala muito, eu vou repetir. Seu Cícero fala muito assim: tenham paciência comigo hoje. Eu vou pedir para vocês terem paciência comigo hoje, porque esse começo precisa ser meio chatinho, né, de falar de conceito, porque é importante a gente conhecer as coisas para poder praticar. Não adianta a gente buscar praticar algo que a gente nem sabe definir ou define errado, não é verdade? Então tenha um pouquinho de paciência comigo, que a gente vai passar um pouco pelo significado dessas palavras. A primeira palavra que nós falamos é paciência. O que significa paciência? Paciência, ela pode ser definida como uma virtude. Paciência é uma qualidade, é o autocontrole, é o controle dos ímpetos, é o controle das emoções. Ou seja, é paciente um indivíduo que suporta situações desagradáveis, incômodas, sem perder a calma, sem perder a concentração. Um exemplo de paciência, né? É bom sempre a gente trabalhar com exemplos. Circula recentemente no WhatsApp, inclusive no grupo do Luiz circulou esse vídeo muito bom de Irmã Dulce. Não sei se vocês vão se lembrar desse vídeo. Irmã Dulce falando dos meninos que ela cuida, e ela cita, tem um momento do vídeo que ela cita uma criança de uns 12 anos, que ela disse: olha, essa criança, ele presenciou o pai assassinando a mãe e ele é muito violento. Ele me diz coisas feias, palavras feias, na expressão da própria Irmã Dulce. Ele me xinga de várias coisas feias. E calmamente eu vou dizendo: meu filho, por que você faz isso comigo? Meu filho, nós só queremos o teu bem. E aí ela conta que aos poucos aquele menino vai se tornando cada vez menos arredio. Quando a Irmã Dulce conta essa palavra, ela está mostrando que ela tem essa virtude chamada paciência. Paciência de lidar com aquelas pessoas que nos xingam, que nos dizem injúrias, que nos incomodam. Pacientemente, a irmã conduzia uma criança a perceber que ela só queria o bem dele. Isso é paciência, não é resignação. Além da paciência, o Evangelho associa a resignação com obediência. Isso está no Evangelho, capítulo 9, Espírito Lázaro, item 8, e o título é Obediência e Resignação. E aí ele define a obediência, e Lázaro define a obediência como um consentimento da razão. O obediente é alguém que faz isso porque racionalmente ele entende que precisa obedecer. Ele percebe naquela pessoa uma autoridade e por isso ele obedece. Nós obedecemos a quem nos aparece com autoridade, seja no âmbito doméstico, né, os pais, as mães, seja no trabalho. Até aqui no centro espírita, né? Quando nós somos chamados ao serviço, nós somos chamados ao trabalho pelos dirigentes, a gente recebe orientações, não é verdade? E nós seguimos essas orientações. Então, seja na sopa, seja na arrecadação, seja numa mediúnica, seja aqui, hoje no nosso estudo, a orientação é: inicie sempre com a prece. Ninguém discute. A gente racionalmente compreende que aquilo ali é necessário, porque pessoas que estão à frente, que já trabalham há mais tempo, nos ensinaram isso. Nós, com obediência, fazemos a prece.
não é verdade? Nós racionalmente entendemos e obedecemos. A obediência é compreendida pela razão, em função de uma hierarquia, de uma autoridade. Com os nossos pais acontece a mesma coisa. A gente pode ver até mais claramente o conceito de obediência quando associado aos pais. Quantos nãos nós recebemos de nossos pais, de nossas mães? Quero sair, não vai sair. Vai cuidar do seu irmão menor, sim. Vai brincar, não, vai estudar. E nós obedecemos mesmo que a gente fique com raiva, mesmo que a gente fique magoado, ressentido, a gente obedece. Emocionalmente a gente não concorda, mas racionalmente a gente entende que deve obedecer. Então a obediência é um exercício racional. As nossas emoções dizem uma coisa: estou com raiva da minha mãe, mas a razão diz: ela é minha mãe, eu vou obedecer. Isso é obediência. E aí nosso irmão Lázaro, ainda nesse capítulo, ele pega e começa a conceituar a resignação. E ele diz: a resignação também é um consentimento, assim como a obediência, mas é um consentimento com o coração. É um consentimento do coração. Então, gente, a gente pode perceber que a resignação, ela não é bem uma virtude, ela é um sentimento. A paciência é uma virtude, a obediência é um ato racional e a resignação é um sentimento. Resignação, portanto, não combina com opressão, com sujeição, porque ela é um sentimento. E aí, se pensarmos em exemplo, também fica mais fácil da gente compreender. E aí eu vou dar um exemplo duro, porém necessário. Uma pessoa que recebe um diagnóstico de um câncer. E ao receber esse diagnóstico, essa pessoa se revolta com a doença. Essa pessoa não é resignada. Ela pode até ser obediente, ela pode seguir à risca as regras do tratamento, o que o médico passou, ela pode fazer tudo isso, ser obediente. Ela pode, inclusive, ser paciente, se submeter ao tratamento sem nem se queixar. Mas se no íntimo dela ela se revolta, se no íntimo dela ela acha injusto estar doente, ela não é resignada. A pessoa resignada, ela recebe o diagnóstico de uma doença, como essa que nós demos exemplo. No seu íntimo, ela confia em Deus. No seu íntimo, ela pensa que essa doença é um resultado das escolhas dela própria, nessa vida ou em outra. Portanto, é importante para a evolução dela passar por aquilo. É um aprendizado. Uma pessoa resignada ao adoecer, ela pensa: eu estou aprendendo com esse tratamento a dar valor ao meu corpo, a dar valor à minha vida. Eu tenho valorizado a companhia dos meus familiares. Eu tenho valorizado a minha casa, que embora seja simples e humilde, é melhor do que a cama de um hospital. E aí essa pessoa, doente e resignada, se submete ao tratamento sem se vitimizar, sem acusar Deus de injustiça, mas agradecendo por tudo. Porque a resignação é um sentimento de confiança em Deus, de nunca, em nenhum momento, se sentir desamparado. Isso é resignação, diferente de paciência, diferente de obediência. Um grande exemplo de resignação é o de Jerônimo Mendonça. Eu não sei se vocês já ouviram falar dele. Ele ficou conhecido como o Gigante Deitado. Ele era amigo de Chico Xavier. Não sei quem que conhece essa história, a gente ouve muito nas palestras, principalmente dos palestrantes mineiros, Haroldo Dutra, Divaldo também já falou dele. Jerônimo Mendonça, ele nasceu numa cidade chamada Ituiutaba, em Minas, em 1939. Faleceu em 89. E foi um grande trabalhador, palestrante e escritor espírita. E juntamente com Chico, ele trabalhou pelas causas sociais e pela divulgação da doutrina espírita no país. Jerônimo Mendonça, gente, ele era portador de uma artrite reumatoide desde os 17 anos. Com 19, ele já começou a usar muletas. Ele não conseguia andar sem a ajuda das muletas com 17 anos. Anos depois, ele já não conseguia mais andar com as muletas. Ele precisou de uma cadeira de rodas, ainda muito jovem. Mas alguns anos passados, ele não conseguia nem mais ficar na cadeira. Ele teve que ficar permanentemente
até o seu desencarne numa cama ortopédica. Somando-se a tudo isso, Jerônimo teve perda gradativa da visão e problemas cardíacos. Apesar dessas grandes dificuldades, ele sempre mantinha um bom humor. Ele dava conselho a milhares de pessoas lá na cidade dele, que vinham pedir aconselhamentos. E, pasmem, ele viajava o país inteiro para dar palestras na cama ortopédica. Prepararam uma cama adaptada a ele e ele ia com a cama mesmo palestrar, sem mover o corpo e sem enxergar. Vocês vão ver essa imagem. Eu separei um videozinho. Moça, a gente nem ensaiou, né? A gente nem ensaiou isso, mas vai dar certo. Tem um videozinho dele, vocês vão ver ele na cama ortopédica palestrando. Você baixou? Achei no celular. Mas aí tem no grupo. No palestras. No WhatsApp. Não tem aqui. Gente, que improviso. Mas a espiritualidade é boazinha. Ela tem paciência com a gente. Aqui, ó. Lá na hora eu te aviso. Quando tiver faltando 15 minutos, você me avisa. Desculpa, gente. Então vocês vão ver, no finalzinho a gente vai botar um videozinho dele, do Jerônimo Mendonça, do gigante deitado, numa cama ortopédica palestrando. Cego e sem mexer o corpo. Falando de alegria de viver. Olha o exemplo. Então, pessoal, observem, né, como Jerônimo ele vai nos ensinando sobre resignação. Ele, apesar de tudo isso que eu falei para vocês, ele fundou 3 centros espíritas e escreveu 6 livros, tá? Além de dar palestras no Brasil todo em cima de uma cama. Ele morreu aos 50 anos, o que é muito jovem, né, para esse grande número de realizações e apesar de todas as doenças que ele tinha. E aí eu pergunto a vocês, né, conhecendo a história de Jerônimo Mendonça, alguém aí diria que ele era uma pessoa oprimida, apática, conformada, acomodada? Em algum momento Jerônimo agiu com conformismo? Todas as obras que ele fez demonstram uma pessoa oprimida, uma pessoa submissa, uma pessoa... O que demonstra? Demonstra que ele era paciente? Demonstra que ele era obediente? Não, demonstra que ele era resignado, porque nada abalou Jerônimo Mendonça. Se resignar, gente, é não se abalar, é não se revoltar. É fazer, conforme uma frase popular e bem-humorada, do limão uma limonada. Isso é resignação. Ao contrário do que muitos pensam, a pessoa resignada, ela é extremamente ativa. Jerônimo não parou de trabalhar, ele era uma árvore que dava muitos frutos. E vocês querem saber um outro exemplo de resignação? Dessa vez na Bíblia, talvez o exemplo mais sublime de resignação, mais bonito de resignação, é na Bíblia, e vocês vão adorar reler, repensar, relembrar essa passagem bíblica sob o ponto de vista da resignação, é quando a gente fala de Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Maria, em toda a Bíblia, é um exemplo de resignação. Desde o anúncio de que ela daria luz ao Filho de Deus, até o momento da crucificação, quando esteve ao pé da cruz. Maria foi o tempo inteiro resignada, o tempo inteiro confiando em Deus. Vocês vão se lembrar, no Evangelho de Lucas, que o anjo Gabriel, quando ele aparece para Maria, ele diz para Maria assim: não temas, o Espírito Santo descerá sobre ti, conceberás um filho cujo reinado durará para sempre. E aí eu quero que vocês imaginem Maria, que era muito jovem, disse que ela deveria ter entre 15 e 17 anos quando ela recebeu esse anúncio do anjo Gabriel. Vivia na Galileia. A Galileia era um lugar simples, humilde e periférico. A Galileia não era importante. Pobre, humilde, muito jovem, comprometida a um casamento com um viúvo com quem ela não morava ainda, e numa época de Império Romano. Ou seja, Maria tinha muitas razões para temer. Mas o que foi que Maria disse ao anjo? O que foi que Maria disse ao anjo Gabriel? Ela disse: eis aqui a serva do Senhor, que seja feito
em mim, segundo a tua vontade. Olha essa frase, gente. É a resignação mais pura e bonita que pode existir na Bíblia. Eis aqui a serva do Senhor. Seja feito em mim conforme a tua palavra ou a tua vontade. E aí a gente percebe que nas palavras de Maria não é uma simples obediência. Vocês conseguem perceber que não é só obediência? Ela não respondeu com medo, ela não respondeu chateada, ela se sentiu agraciada. Ela se sentiu bem-aventurada por ter sido escolhida para uma prova tão dura e tão especial. Ela agiu com um sentimento de resignação. E isso fica claro no Magnífica, quando no Cântico de Maria, né? Quando ela diz: o meu espírito exulta em Deus, o meu Salvador, que olhou para a humilhação de sua serva. Vejam, esse sentimento de exultação é uma sensação de triunfo. O resignado exulta. E ele pensa: eu estou nessa prova para vencer essa prova. Isso é um motivo de se sentir agraciado. E não era essa mesma exultação que fez Jerônimo Mendonça palestrar cego e paralítico? Apesar de tudo, estou servindo. É assim que um resignado faz. Quantos de nós aqui que estamos conversando, diante das nossas provas, que não são nada comparadas às provas de Jerônimo, muito menos de Maria de Nazaré, nos pegamos orando para Deus diante de nossas provas e dizendo: eis-me aqui, uma serva do Senhor ou um servo do Senhor? Quantos de nós fazemos isso? Quantos de nós oramos: seja feita a tua vontade, com o coração, não é com a boca, não. Jesus dizia isso, a gente honra Jesus com a boca, mas não com o coração. É nesse coração que está a resignação. Quantos de nós exultamos, nos sentimos triunfantes perante provas? Esse é o tema da noite. Essa é a importância da resignação. Vejam que a resignação, ela não oprime ninguém. Eu faço questão de repetir e reafirmar isso, porque a gente tem essa ideia errônea de que se resignar é baixar a cabeça e ser um coitado. Não é isso. Resignar, pelo contrário, demonstra força, demonstra coragem, demonstra confiança. Resignação, como diz Lázaro no Evangelho do capítulo 9, é consentir com o coração, não com a razão. Veja que a gente tira totalmente o sentido pejorativo que está no dicionário. Vocês lembram que a gente leu o conceito de resignação no dicionário, né? Do ponto de vista cristão, esse sentido pejorativo ele vai todo embora. E aí eu vou transcrever aqui, ler para vocês rapidinho o que o Lázaro, né, o Espírito Lázaro, diz pra gente no capítulo 9. Ele diz assim: a doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura muito ativas. Ele fez questão de frisar que a resignação ela é ativa, embora os homens erradamente confundam com negação do sentimento e da vontade. A gente acha que ser resignado é alguém que nega o próprio sentimento. Uma pessoa resignada é alguém que nega a própria vontade. Não é isso. A resignação é o próprio sentimento. Resignar-se poderia ser definido simplesmente como não se revoltar. Mas isso não quer dizer, como estamos vendo, que se resignar significa ficar parado, ficar apático vendo a banda passar. Isso não é resignação. Esse evangelho que nós estamos citando, do Espírito Lázaro, no item 9, inclusive, nos chama atenção. Esse é um dos trechos mais duros do evangelho. Se vocês lembrarem dele inteiro, ele é um dos itens mais duros, né? Porque o irmão Lázaro, ele fala assim: ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento, ai do espírito que resiste de forma orgulhosa, seu orgulho será vencido. Bem-aventurados que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinamentos. O resignado, ele é naturalmente dócil. E por ser dócil, ele compreende os ensinamentos e coloca em prática. Também, seu Cícero falou alguns domingos no Projeto de Esperança sobre por que não evoluímos, né? Por que não evoluímos? Porque não somos resignados. Podemos até ser obedientes, podemos até ser pacientes, mas resignados do jeito que o Evangelho quer, do jeito que Jesus espera,
ainda não somos. Tem um problema no somos. Resignação, portanto, gente, também está associado com brandura, com doçura. Agora que a gente já entendeu, né, que o conceito de resignação, entendemos que resignação é um sentimento ativo. Já vimos que resignação está totalmente associado com gratidão, com confiança em Deus. Vamos lembrar de Maria, da serva. Vamos lembrar de Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Confiança, gratidão em Deus, na bondade de Deus, em suas leis. Sem que com isso sejamos apáticos. Sem que com isso sejamos conformados. Sabendo agora desse conceito, vamos voltar para o Evangelho da noite, né? Para o Evangelho que a gente acabou de ler, que foi a parábola do mal rico. A gente viu brevemente que Jesus, quando ele contava as parábolas, vocês podem perceber que muitas vezes ele deixava a parábola em aberto, né? Ele não concluía. E é claro que isso era proposital, né? Porque ele queria que a gente pensasse, né? Que a gente refletisse sobre aquela história. Ele não dava de bandeja, né? O significado das coisas. Justamente para poder estimular a nossa inteligência, o nosso pensamento a respeito do que ele dizia. E aí, Jesus conta, como a gente viu, que existia um homem rico, e ele enche esse homem rico de adjetivos. Observe, era um homem rico, que se vestia de púrpura, linho fino, e que todos os dias se banqueteava com requinte. Então ele não era só rico, ele era rico, ele se vestia muito bem, com tecidos nobres, e ele se banqueteava, ou seja, ele comia com requinte. Esse era o homem rico da parábola. Por outro lado, diz Jesus, na porta desse homem rico tinha um mendigo chamado Lázaro. Esse mendigo, ele estava caído à porta de Lázaro, da mansão de Lázaro, cheio de feridas. E tudo que Lázaro queria, diz Jesus, era as sobras do banquete daquele homem rico. Mas também, diz o Evangelho, ninguém lhe dava nada, embora ele estivesse ali na porta. E os cachorros vinham lamber suas feridas. Percebam a forma hiperbólica que Jesus conta. Jesus quer realmente mostrar que era uma situação existia um abismo entre os dois, que se repete depois do desencarne, né? Mas existia um abismo entre os dois muito grande. Enquanto aquele se banqueteava com requinte, o outro, humilhado, os cachorros lambiam as suas feridas. Vocês imaginam a cena desse homem. E aí continua Jesus, né? O pobre morreu, Lázaro morreu, e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. É importante a gente lembrar o que para os israelitas significa essa coisa de dizer que foi ao seio de Abraão, né? É o reencontro com os patriarcas, o reencontro com os pais, né? Observem que na transfiguração também Jesus conversa com Moisés, conversa com Elias. Então, encontrar um patriarca, encontrar um profeta, para ele, dentro da cultura deles, algo que demonstra que a pessoa está bem, que a pessoa está próxima de Deus. Então Lázaro morreu e foi para o seio de Abraão. Já o rico também morreu, mas foi levado a regiões de tormento, foi levado a regiões de sofrimento, que nós espíritas aqui chamamos de umbral, zonas inferiores. Quando, diz Jesus, o rico chega lá, ele percebe Lázaro ao lado de Abraão. E aí o mal rico faz o que? Ele pede ajuda, né? E aí ele pede ajuda ao pai Abraão, que com toda doçura responde: filho, lembre que quando você estava na terra, você estava no consolo, enquanto Lázaro só tinha sofrimentos. Agora, Lázaro está no consolo. E você, meu filho, você agora está no sofrimento. E o rico, então, ele insiste, né, com Abraão, diz assim: então tá bom, pelo menos uma coisa eu peço, permite que Lázaro vá até os meus irmãos que continuam encarnados,
para Lázaro conversar com eles e eles percebam que eles precisam mudar de atitude, para que eles não venham para cá, para onde eu estou, para que eles não venham para essa zona de sofrimento. E aí Abraão responde: veja, eles têm os profetas já dizem tudo isso, eles que escutem, porque se seus irmãos não ouvem nem Moisés, nem os profetas, por que escutariam o espírito de um mendigo ressuscitado, de um mendigo morto? Não é? E aí Jesus finaliza. Veja que a história ela acaba aqui, né? Ele deixa o suspense para a gente pensar. E aí, do ponto de vista da resignação, vamos pensar essa parábola de Jesus pelo ponto de vista da resignação, né? Eu poderia perguntar, vamos pensar nisso, né? Diante do que a gente aprendeu sobre resignação, os personagens da parábola, eles agiram com resignação? O que essa parábola nos ensina sobre resignação? Uma interpretação possível que eu venho apresentar, mas que não é única, verdadeira e que tem várias, porque tudo que Jesus fala tem diversas acepções, mas eu vou trazer aqui uma possível interpretação, é que Lázaro, quando encarnado, ele era resignado, ele agiu com resignação, porque senão ele não estaria, após o desencarne, no seio de Abraão. Não é? Se ele estava no seio de Abraão, é porque ele passou por todas as dores, ele passou por todas as feridas e as humilhações, sem se queixar, sem reclamar, sem se sentir injustiçado, sem blasfemar contra Deus. Senão ele não estaria no seio de Abraão. Mas vocês podem pensar assim comigo, mas Lázaro, ele estava vencido. Lázaro, ele estava derrotado. Ele estava mendigando. Doente, no chão. O que foi que ele fez de ativo? O tempo todo vocês estão falando que resignação é ação. Lázaro foi ativo. E aí eu penso com vocês, o que um mendigo doente pode fazer? O que está ao alcance dele fazer? Dentro das possibilidades dele, é simplesmente se colocar em algum lugar onde ele possa ser ajudado. E foi isso que ele fez. Lázaro não foi para debaixo da ponte e esperar a morte chegar, adoecer até morrer. Lázaro foi à porta de alguém que poderia ajudá-lo. À porta de um homem rico, que tinha em excesso, que se banqueteava em excesso, que tinha muitas coisas. Isso é uma ação. Buscar ajuda é uma ação. Foi o que ele fez. Ele buscou melhoria das condições dele, indo humildemente mendigar a porta de alguém que tinha condições de ajudá-lo. Então, gente, essa busca de Lázaro é a busca pela misericórdia do outro, é a busca pela fraternidade do outro. Isso é vencer o orgulho. Isso é ser humilde. Isso é uma ação importante que Lázaro fez. Acontece que, apesar de todo o esforço que Lázaro fez, ele não contou com a fraternidade do homem rico. Ele não contou com a solidariedade do homem rico. Falta 15 anos. Né? Ele não era um conformado. Ele buscou alguém que pudesse ajudar. Lázaro fez a parte dele. Agora o rico não fez a parte dele. Portanto, gente, ele voltando ao começo, quando algo de mal nos acontece, não é porque deveria acontecer. Quando algo de mal nos acontece, não é porque Deus quis assim. Deus, a espiritualidade, os mentores espirituais, os anjos guardiões, tanto de Lázaro quanto do rico, esperavam que o rico ajudasse Lázaro, que o rico tivesse estendido a mão para ele. Isso garantiria que Lázaro não morreria? Não, mas garantiria que Lázaro morreria com dignidade, vestido com roupas limpas e alimentado, medicado, assim como nos conta a parábola da estrada de Jericó. Meu Deus, me deu um branco aqui agora, do bom samaritano, né? Assim como aconteceu com o bom samaritano, Deus esperava que o rico tivesse ajudado Lázaro. Isso não aconteceu. A gente falou da última vez que a gente se encontrou sobre a vida ser um jogo. Não sei se vocês lembram disso, né? Como um jogo de xadrez. Quando você começa um jogo, já está pré-determinado quem vai ganhar? Não, o jogo está aberto. Ele tem regras, né? O jogo tem regras que eu tenho que seguir. Mas à medida que eu vou movimentando minhas peças, eu vou fazendo as coisas acontecerem.
E eu não posso culpar Deus se lá adiante eu tive um problema. Será que eu fiz as melhores escolhas? Será que naquela hora que eu mexi o peão para esse lado eu fiz a melhor escolha? Eu tenho como culpar Deus se eu estou jogando errado? A única coisa, gente, imutável que existe é Deus e suas leis. O resto está aberto. O resto depende do nosso livre-arbítrio. Não existe determinismo. Certo? Então, voltando e ratificando, quando algo ruim acontece comigo, não é porque tinha que acontecer. Quando algo errado acontece comigo, é porque eu, usando o meu livre-arbítrio errado, em outra encarnação ou nessa, eu me coloquei naquela condição. E aí eu tenho que me resignar e pensar, Deus está fazendo o melhor dentro das possibilidades para mim. Deus esperava que eu usasse o meu livre-arbítrio da melhor forma. Eu não usei. Não foi Deus que traçou o meu destino, fui eu que tracei. Ele me deu as ferramentas e eu errei. Ok, vamos reparar isso aí. Não vou culpar ninguém, não vou culpar Deus e dizer que estava escrito isso aí. Não estava. Lázaro, certamente, naquela vida ou em outra vida, ele na vida passada, provavelmente ele deu causa a estar naquela condição de mendigo e doente. Mas ele se resignou. E ao desencarnar, ele obteve o consolo. E aí eu pergunto a vocês outra coisa importante. Se o mal rico, na parábola de Jesus, tivesse ajudado Lázaro, será que ele estaria na zona de sofrimento? Ou será que ele também estaria no seio de Abraão? Se o rico tivesse feito a parte dele e se sensibilizado e tratado como irmão aquele homem que adoecia na sua porta, o mal rico, gente, ele não foi para a zona de sofrimento porque Deus quis. Ele foi porque as atitudes dele o levaram para aquele lugar. E isso acontece com a gente também. Então, outra coisa importante, falando de resignação, é que a gente consegue perceber que o mal rico, quando ele desencarna e começa o diálogo com Abraão, ele começa a ensaiar uma resignação. Observem. Ele pediu a Abraão que aliviasse a sua dor, não foi isso? E Abraão dizendo que não era possível. Depois ele disse, então, pai Abraão, manda Lázaro falar com meus irmãos, para que eles também não passem pelo que eu estou passando, para que eles também mudem de conduta. Veja que o mal rico, naquele momento, ele está concordando com o coração. Ele está agindo com uma resignação, porque ele está preocupado em salvar os irmãos. Que está preocupado em passar aquela mensagem para os outros. Ele poderia estar revoltado. Na parábola de Jesus, o mal rico poderia estar blasfemando contra Abraão, mas ele não estava. Então, eu não posso afirmar, ninguém aqui pode afirmar com toda certeza que o mal rico estava resignado lá naquela região de sofrimento. Porque Jesus, ele termina a parábola antes, né? Ele deixa aberto. Mas nós não vemos revolta no mal rico, nós não vemos ele blasfemando contra Deus. Mas ele está numa tentativa de buscar o consolo para si mesmo e para os seus irmãos. Como Deus é bom, esse consolo com certeza veio, com novas oportunidades encarnatórias em outras vidas. E vocês acham que na outra encarnação esse mal rico ele estava com destino fechado, determinado? Claro que não, aberto. Provavelmente novas provas foram oferecidas para que ele, dessa vez, acerte. Portanto, meus amigos, já finalizando, ser cristão, ser espírita é perceber a importância da resignação. Essa resignação que, como diz o espírito Lázaro, concorda com o coração. Percebe que Deus sempre nos reserva o melhor, dentro das possibilidades das minhas escolhas. Aprendemos com o espiritismo que nós devemos amar a Deus, não temer. Aprendemos que devemos seguir os mandamentos por obediência resignada e não racional. Não é fazer o bem para tentar garantir um bom lugar no mundo espiritual, mas realmente sentir a necessidade de fazê-lo. Aprendemos com o espiritismo que a vida é um processo de evolução. E quando a gente aceita as consequências dos nossos próprios atos, nós não somos conformados, porque a gente tem certeza que nós somos predestinados à perfeição, à angelitude. Agora a velocidade que a gente vai chegar até lá varia, depende da gente.
Herculano Pires, na crônica A Resignação Espírita, escreveu uma frase que eu preciso dizer para vocês. O Espiritismo nos ensina a aceitar a realidade para vencê-la. A gente aceita a realidade para vencer a realidade. É uma luta. O caminho mais fácil para vencer não é se queixando, não é se revoltando, é com alegria de viver. Quando a gente pensa, por exemplo, a doutrina espírita, a gente já sabe que a morte não existe. A gente sabe que a morte não existe, que a gente passa para um outro plano. Isso nos torna insensíveis? A gente não chora quando alguém querido desencarna? É claro que a gente sofre, mas a gente entende que ele terá novas chances para onde ele for. O espiritismo não deve servir para nos tornar frios, apáticos e paralisados. Então, gente, resumindo, vamos lá, a resignação não é conformismo, queria deixar isso muito claro pra gente, né? O espiritismo é uma luta para autossuperação, para vencer o homem velho. A luta de Lázaro não era com o mal rico, era consigo mesmo. A luta do mal rico não era com Lázaro, era consigo mesmo. Está nas nossas mãos, sorrir ou chorar. Escolher diante das provas se a gente vai lidar com isso com leveza ou não, com o coração ou não. E aí, eu vou passar o vídeo para vocês, para não ser derrubado aqui do Instagram. É do Jerônimo Mendonça. Vamos tentar aqui, moço. Ele falando de alegria de viver, acamado, palestrando. Os primeiros 20 segundos, você pode até passar, moço. Deixa eu tentar aqui ajudar, moço. Depois dos primeiros 20, não tem... Naquela noite, a nossa voz era outra, porque o nosso cardiologista havia nos intimidado. Seu coração está por um fio. Para vocês terem ideia, nós usamos às vezes 20 Zordis por dia. Quando chegamos a Uberaba, o Chico nos perguntou: como vai, meu filho? Eu: bem, Chico. Como vai, meu filho? Mais ou menos. E por que foi com você? Chico, médico, eu estou viajando meu atestado de óbito. Meu coração está por um fio. Ele sorriu e disse: ah, benditos fios. Existe fio de nylon, fio de aço. Porque o irmão está nos dizendo que o trabalho no bem engrossa o fio. Por isso que às vezes o cidadão já era para partir, mas está com um fio grosso ainda. Parece teimosos, mas é o bem. É o trabalho no bem que nos sustenta o fio. Então, para a despedida, eu disse: Chico, muita paz. Ele falou: Costo Z. Muita paz. Mais serviço. Então, que alegria para nós, dentro do ambiente espírita, a bênção desta fé que nos encoraja, esta fé que nos anima, esta fé que nos impele para frente, que nos dá a alegria de viver e o privilégio de servir. Esta fé que nos libertou do medo da morte e mostra que morte é vida. Eu me lembro de uma trova do Cornélio Pires que diz assim: no túmulo de João de Souza, li a seguinte inscrição: no túmulo de João de Souza, aqui finalmente descansa quem nunca fez outra coisa. Sim, como é, meu Deus? Volta aqui, moço. Pronto. Vocês viram, né? Acamado com a saúde por um fio. E aí Chico disse: ah, mas tem todo fio de todo tipo. Tem fio de aço, tem fio de nylon. E quando a gente trabalha no bem, o fio fica forte, reforça. E o mais importante, ele falar de alegria de viver acamado do jeito que ele estava, né? Cego, acamado e trabalhando. Então, gente, para finalizar, eu desejo a vocês a semelhança do que Chico disse a ele: não muita paz, mas muita paz, para que a gente possa trabalhar com essa resignação que é o consentimento do coração, com alegria,
com alegria de servirmos, com alegria da oportunidade de evoluirmos. Paz a todos, pá a todos. Vou anunciar aqui o evangelho da próxima semana. Dia 20 caiu? Não? Dia 20 de setembro, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Itens 1, 2 e 3, Justiça das aflições. Vamos fazer o encerramento? Agradecendo a Deus por essa oportunidade de vermos esses exemplos tão bonitos. Exemplos de superação, de fé, de resignação, de alegria de viver, que nos faz perceber que nossos problemas, eles não são tão grandes assim. Que nossos problemas, não deveríamos nem chamar de problemas, são provas, são experiências. E que Deus faz a parte dele e que façamos a nossa. Usem bem o livre-arbítrio, isso vale para mim também. Um beijo a todos, até a próxima.